O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite a todos e a todas. É com grande carinho que começo mais um programa aqui na TV Orkut. Nós estamos ao vivo e vocês podem participar através do site que estão nos assistindo. Ontem foi a Páscoa e eu desejo, que tenha sido uma passagem para que os sonhos bons se realizem. E assim damos início ao programa de hoje. Eu tenho a honra e o carinho de estar recebendo a professora doutora Cici Fontes, da Unifesp, a quem eu cumprimento, dou as boas-vindas. Obrigada, boa noite. Obrigada, Mônica, pelo convite, é uma honra estar aqui. Sou eu que te agradeço e peço a gentileza que você se apresente um pouquinho, Fale um pouquinho sobre as suas atividades. Eu já estou na Unifesp há 20 anos, hoje eu coordeno o curso de especialização em cuidados integrativos, que é uma nova seara dos cuidados em saúde, fazendo a interface com a educação. A minha formação é de professora de educação física, fisioterapeuta, e também tive a oportunidade de fazer meu mestrado e doutorado em neurociências na universidade. Cici, o que significam os cuidados integrativos? Os cuidados integrativos teve origem na experiência, nos trabalhos com os pacientes com doenças neurodegenerativas, no setor da qual eu faço parte atualmente, que são doenças que nós sabemos que a medicina convencional tem pouco a contribuir em termos de cura, e essa abordagem ela faz parte de uma política que foi legalizada em nosso país em 2006, que é chamada Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, em que regulamenta as medicinas milenares, algumas racionalidades médicas e algumas práticas integrativas. Dentro dessa política, nós temos as racionalidades, a medicina tradicional chinesa, em especial a acupuntura, a medicina antroposófica, a homeopatia, dentre as práticas, a fitoterapia, práticas corporais, em especial aquelas vinculadas à medicina tradicional chinesa, como o Qigong, o Lian Kun, o Tai Chi, além de outras práticas. E a nossa ideia dentro dos cuidados integrativos, ela está além das práticas relacionadas à saúde. Por isso chamado cuidados integrativos e não práticas integrativas, porque alia-se também à educação. Então, no modelo da salutogênese, já descrita por Antonovics, em que ele descreve, uma das frases dele, que a saúde educa e a educação cura. Então, o cuidados integrativos é a interface entre uma educação transdisciplinar, que é a educação do século XXI, em que, como diria o professor Ubiratã D'Ambrosio, as disciplinas saem dos seus contextos individuais e não só se conversam como na multidisciplinaridade, como elas também estão acima dessas disciplinaridades para trabalhar num contexto complexo, onde há um olhar do que a gente chama do terceiro incluído, um olhar do observador, de maneira que essas disciplinas se conversam de uma maneira diferenciada. E num olhar de uma saúde com um novo paradigma e que entende o homem na sua composição multidimensional. Bacana, A gente ficar tomando conhecimento das coisas novas que vão surgindo na área da saúde e na área educacional também, Estimular a paciente a ter um papel ativo na própria recuperação, ou seja, mostrar que cada um e cada uma tem a capacidade de colaborar com a própria melhora da sua qualidade de vida, é o principal fator, ou você poderia complementar? Dentro dos cuidados integrativos, nós temos 3 pilares que sustentam o projeto pedagógico dessa área de especialização. A primeira delas é o autoconhecimento, que sem ele dificilmente
o indivíduo, né, ele tem condições de fazer o seu processo de autocura, né? Então, isso que você comentou, Mônica, é realmente um alicerce, que o processo de cura a gente entende como sendo intrínseco, e toda e qualquer intervenção, seja do médico, do profissional de saúde ou do educador que trabalha na promoção de saúde, eles são ferramentas para o processo de autocura, né, ou de autorrealização. O segundo pilar é que no modelo de alteridade, né, que é na relação com o outro, em que a gente procura incluir o diferente, aceitar aquilo que é diferente do nosso contexto. E o terceiro e último pilar, que é o modelo da transdisciplinaridade, como eu já havia dito anteriormente. Então, quando você fala sobre a importância da consciência, né, de todo e qualquer cidadão em relação à responsabilidade em agir, né, com hábitos de vida ou com questões de promoção de saúde, não só do tratamento e da prevenção de agravos à saúde, né, essa é uma nova visão, não diria, mas é um resgate de uma visão que ela é milenar, né, que as medicinas não convencionais, as milenares, pregam. Curiosamente, eu acho que seria importante comentar sobre isso. Há muito tempo, há alguns milênios atrás, na medicina chinesa antiga, os médicos daquela ocasião, eles só recebiam no governo quando as pessoas que por ele eram tratados não adoeciam. Então, uma visão totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Então, ele ensinava, esse médico, que era o que cuidava de determinadas pessoas da sociedade, ensinavam aos seus cuidadores, aos seus indivíduos que cuidavam, a não adoecer, através da promoção de saúde, pelos hábitos, pela rotina de vida e etc. Um grande aprendizado para a gente, né? Que está acostumado não a uma medicina preventiva, né? Mas a ficar doente e ao médico, né? E não a ter uma prevenção, né? Que é o mais importante. Tudo é muito novo, né? Quer dizer, isso tornou-se realidade com a regulamentação, como você citou, por parte do Ministério da Saúde, de uma portaria 971. Em que foi divulgada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, como a professora Cici falou, oficializando o uso da fitoterapia, homeopatia, acupuntura, entre outros. Entretanto, quer dizer, o que a Unifesp oferece é um pouquinho diferente, como ela já começou a nos explicar. Então, eu te perguntaria, o curso que você coordena na Unifesp foi pioneiro no Brasil. Quem pode se inscrever? E o que você falaria também sobre o curso? Esse curso, por ser transdisciplinar, a ideia é abrir para todo e qualquer cidadão que esteja disposto, em primeiro lugar, a revisitar o seu próprio cuidado. Então, ele é especialmente voltado para os profissionais da área da saúde e educação e para outras áreas afins que, direta ou indiretamente, atuam com essas vertentes saúde e educação. Então, o arquiteto, o engenheiro, o advogado, o administrador, que tenham uma interface com as áreas de saúde e educação. Esse curso ele é subdividido em 6 módulos. O primeiro é chamado de módulo de fundamentos, onde nós temos a oportunidade de estudar as bases que sustentam essas medicinas milenares. Então, a gente tem os princípios da medicina chinesa, da medicina antroposófica, da medicina ayurvédica, da medicina indígena, da medicina tibetana, a influência da arte e cultura na saúde, a influência da espiritualidade na saúde, a composição multidimensional humana. Então, esse módulo Fundamentos, ele traz à luz desse contexto de saúde um paradigma multidimensional do ser, que entende que o ser ele é um homem físico, ele é um homem emocional, social, familiar, e ele é um homem espiritual. E essas abordagens têm que considerar esse ser multidimensional. E toda e qualquer intervenção tem a sua influência em todas essas dimensões. Os outros 5 módulos subsequentes, eles são 80% vivenciais. Isso significa que todo aluno ele é transpassado pelas técnicas e procedimentos que são propostos.
Então a gente tem um primeiro módulo, que é o módulo do corpo, em que há um processo de expansão da percepção corporal. Então a gente tem técnicas específicas de expandir a percepção somestésica, gustativa, olfativa, auditiva, visual. E nós temos também a expansão acional, que é quando a gente expande, então, as possibilidades de movimento. Nós temos um módulo subsequente, que é o terceiro módulo, que é da psique humana, em que a gente traz, à luz desses alunos, pelo menos as 4 forças que sustentam a psicologia moderna. Então, vai da terapia cognitivo-comportamental até a psicologia transpessoal, passando por TCC, por Freud e Jung, Melanie Klein, as técnicas humanísticas, com a bioenergética, a biossíntese, a MDR, a psicodrama, Gestalt, até chegarmos então o patchwork, constelação familiar sistêmica, que já fazem parte da 4ª força. O próximo módulo, então, que é o 4º módulo, é a da arte e cultura, em que a gente tem a oportunidade de vivenciar arte-terapia, musicoterapia, poema coletivo, caminho natural da voz, canto coral, a importância do teatro na saúde. Tem um módulo voltado para arte e cultura, a cultura greco-romana, da Grécia Antiga, a literatura como base da saúde. Nós vamos depois para o 5º módulo, que é um módulo exclusivamente da espiritualidade, em que nosso objetivo não é falar de religião, mas sim de aspectos relacionados à existência humana, as questões transcendentais. Nós falamos um pouco sobre cuidados paliativos, sobre a questão da morte ou morrer, sobre questões que permeiam essa dimensão espiritual do ser, a influência da natureza, do micro e macrocosmos, as evidências científicas da espiritualidade na saúde e, finalmente, o último módulo que a gente dedica às práticas orientais, em que são, então, praticadas meditações, tai chi, qigong, liang kun, sumie, ikebana, que são práticas vistas como terapêuticas dentro da medicina milenar chinesa ou a indiana. Então a gente vê a yoga, a gente vê uma série de terapêuticas que fazem parte do rol das medicinas milenares. Muito interessante. Quem pode se inscrever? Então, nesse curso, é um curso, como eu já havia dito, relacionado à área da saúde e educação, a princípio, mas está aberto também a profissionais que têm alguma interface com essas 2 grandes áreas. Então, por exemplo, nós temos uma arquiteta que faz urbanismo, que trabalha com águas, que trabalha com termalismo, e ela trabalha diretamente com a área da saúde. Então, para ela é interessante conhecer esse universo dos cuidados integrativos. Assim como a gente também tem um advogado que trabalha com os direitos da pessoa portadora de deficiência física, que também acha interessante conhecer essa dinâmica. Então, os profissionais que não são da área da saúde e educação e têm alguma interface com essas 2 grandes áreas, também estão, logicamente, passando pelo processo seletivo, com análise do currículo, aptos a realizar o curso, se assim o desejarem. Qual o nível de escolaridade mínimo para que eles possam se candidatar? Ele é um curso de pós-graduação, lato sensu, portanto é um curso de especialização e que precisa obrigatoriamente estar graduado na sua área, né? E nós temos um processo seletivo em que há análise de currículo e também há uma dinâmica de grupo com 2 psicólogos para analisar, como é um curso vivencial e que mobiliza muitos conteúdos emocionais. A gente costuma dizer que é um curso terapêutico, porque como todos os alunos são transpassados pelas práticas, né, existe uma mobilização profunda em termos de cuidado pessoal, para a partir desse momento ele poder pleitear cuidar do outro, cuidar dentro do contexto social que ele desempenha a sua função profissional. Então, sendo assim, esse processo seletivo ele tem toda uma demanda de dinâmica psicológica para nós, por uma questão óbvia de cuidado, né, desses alunos. Sabemos se esses alunos estão bem naquele momento emocionalmente para passar por esse processo de transformação da qual o convite do curso se embasa, né? Um curso bem completo, né? Quer dizer, se a pessoa conseguir ter acesso a todas essas técnicas que necessitar, é super importante, né? E vocês lá na Unifesp
no departamento de neuromuscular já tem algum atendimento à população, né? Nós já temos dentro no setor de doenças neuromusculares do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia, um setor de medicina tradicional chinesa, em especial para essas doenças há 9 anos. Nós temos ainda atividades de arte e música na ambiência da sala de espera, e nós trabalhamos muito com a questão da bad news, né? Por se tratar de doenças progressivas, graves. E nós também começaremos agora em agosto deste ano um ambulatório de cuidados integrativos, às quintas-feiras e às segundas-feiras, né? Esses 2 ambulatórios da segunda-feira vai ser com base na medicina antroposófica e de quinta-feira vai ser com base nesse binômio saúde e espiritualidade, em que nós vamos oferecer para esses pacientes com doenças neuromusculares. Olha, gente, é muito interessante que tanto a pessoa que tem a doença quanto as famílias compreendam o processo, né? Porque de repente a pessoa está bem e começa num processo degenerativo que acaba numa cadeira de rodas ou numa cama. Então, esse tipo de tratamento que a Unifesp, além de oferecer um curso para disseminar o conhecimento, também oferece o serviço, né? É importante porque a pessoa tem que estar preparada para uma coisa que não tem retorno, quer dizer, determinadas doenças, infelizmente, não tem cura. Então a pessoa vai ter que passar por um processo, né? E um processo que é difícil, tanto para quem passa, quanto para a família, né? Então é muito importante o tema do programa de hoje, nesse sentido, não só de conhecerem para quem quer participar, mas em termos do processo de ser um cuidador ou uma cuidadora, mas para a família em si e para quem sofre da doença, né? Porque continua, quer dizer, hoje está numa situação e sabe que vai piorar, né? Então já pode receber cuidados e também ajudar aos seus cuidadores, ou a cuidar de si própria dentro do possível, né? Para melhorar a qualidade de vida, né, Cícero? Quer dizer, eu acho que isso é importante, né? Porque tem coisas que a gente tem que aceitar e passar bem por determinadas situações é uma prova, né? Na verdade, esse ambulatório, ele tem um cuidado de trabalhar não só com os pacientes, mas os seus cuidadores, né? A gente sabe o quanto que o familiar, ele também sofre muito com esse processo, né, de transformação, de adaptação, de modificação da sua rotina de vida. Então a gente vai ter nesse ensaio clínico, que tudo que a gente for trabalhar, a gente vai investigar cientificamente os efeitos com o paciente e com o seu cuidador. E nós temos, paralelamente a isso, também vamos desenvolver um outro estudo, um estudo no modelo coorte, em que a gente vai trabalhar com a promoção de saúde para a comunidade. Então, uma das coisas que eu acho que é bacana a gente comentar é que o cuidados integrativos, ele visa trabalhar em primeira instância com a promoção de saúde, assim como as medicinas milenares desenvolviam e pregavam, né? Que melhor do que adoecer não é só prevenir, mas é promover saúde. E aqueles que estão num processo de adoecimento, que eles possam ter esse atendimento multidimensional, que não é só um corpo físico que passa pelas dificuldades. É um corpo emocional, é um corpo social, é um corpo familiar e é um corpo espiritual. Então a gente costuma dizer que quando a gente olha com essa visão de cuidado integrativo, o próprio nome já diz, ele integra o ser na sua multidimensionalidade. Por isso a gente tem essas 3 vertentes: cuidar de quem está doente, cuidar de quem está cuidando, cuidar de quem cuida, porque também está num processo de adoecimento, por estar lhe dando o suporte necessário para esse paciente, e cuidar da comunidade de uma maneira geral, que está teoricamente saudável, né, para que ela também não adoeça. Então a gente trabalha nesses 3 tripés, né, essas três vertentes formando esse tripé.
É interessante porque coorte é um termo muito aplicado na medicina. Acho que é interessante explicar um pouquinho o que é, né? É uma pesquisa que a gente acompanha, o acompanhamento de um batalhão de pessoas, né? Então, a gente está com um programa também em que a gente vai investigar na comunidade em geral, né, em 2 comunidades mais especificamente, uma mais carente na região de Santo Amaro e uma outra na Vila Clementino, de maneira que a gente vai oferecer essas práticas de promoção de saúde a essa comunidade, para que a gente possa avaliar os efeitos dessas práticas, né, avaliando alguns desfechos, como qualidade de vida, como ansiedade e depressão, como níveis de pressão arterial, diabetes, né, o nível de glicemia, o nível de colesterol. Nós vamos ver tanto medidas mais metabólicas, né, e físicas, como medidas emocionais e também alguns instrumentos que avaliam as questões relacionadas à transcendência, né? Quer dizer, a CIS não está falando de um cuidado único, não está falando só de acupuntura, não está falando só dos fitoterápicos, não está falando só do reiki, quer dizer, é um conjunto de técnicas, né, de terapias que vão melhorar a qualidade de vida, né? Quer dizer, inicialmente esse projeto, quer dizer, esse serviço é oferecido para as pessoas com problemas neurológicos, né? E com o crescimento é lógico que vai ser oferecido para outras populações, né? Eu acho que isso é interessante ficar bem claro, porque eu vou ler algumas perguntas que chegaram. Chegou a Débora, uma pergunta da Débora de São Paulo. Boa noite, Mônica. A acupuntura resolve mesmo na cura de doenças? Quantas sessões devo fazer para ter resultados? Quer dizer, a gente não está falando de uma situação só de acupuntura, é do cuidado como um todo, né? A acupuntura já é reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina e no último, recentemente houve, né, uma portaria dizendo que ela é de exclusividade médica e ela está dentro do cunho do pensamento da medicina tradicional chinesa e que não existe um número X de intervenções ou de sessões, vai depender de cada situação, né, de qual é o desequilíbrio, né, qual é a alteração nosológica que esse paciente tem, e aí o médico vai diagnosticar e vai prescrever qual é o número de sessões, quais os meridianos que têm que ser trabalhados, e muitas vezes acoplado à questão da acupuntura entra com algumas questões, modificação da dieta, entra com uma dietoterapia chinesa, ou entra com uma prática corporal, por exemplo, um tai chi chuan, algumas modificações nos hábitos de vida para que haja o efeito, então, da medicina chinesa como um todo. Eu gosto de lembrar sempre que a acupuntura é uma técnica, né, dentro do eixo da medicina tradicional chinesa, e que tem todo um pensamento, né, uma diagnóstica, uma propedêutica e um pensamento que norteia essa prática, né, não é simplesmente uma técnica qualquer, ela tem todo um pensamento, né, clínico que possa dar respaldo aos seus efeitos. Por isso que quando a gente fala do nosso curso de cuidados integrativos, um dos cuidados que a gente tem, Mônica, é deixar bem claro aos nossos alunos que esse curso ele é um framework de possibilidades, né, que trabalha com essa visão multidimensional do ser. Mas ninguém vai ter a pretensão de com um curso de um ano, em que você tem uma possibilidade de observar diversos procedimentos, especializar alguém em uma dessas técnicas. Então, para você ter uma ideia, uma formação em acupuntura, que hoje, segundo nossa legislação, é de exclusividade médica, a gente possa, em um ano, num curso que você visita uma série de procedimentos, tornar o indivíduo especialista em acupuntura. Esse não é o nosso objetivo. Porque existem cursos especialistas, né, de especialização em acupuntura. Então, cada uma dessas formações, cada uma dessas técnicas ou métodos, tem muitas vezes uma formação de anos, né? Então, mas qual é o nosso objetivo? É mostrar para esses nossos alunos, para esses cuidadores, quais são os caminhos que enxergam o homem multidimensional. E aquele método, aquela intervenção que você entende como sendo aquilo que está reverberando em você enquanto terapeuta ou como educador, que nem todas as terapias que são apresentadas nesse curso para a área da saúde, você escolhe então fazer uma formação. Vou dar um exemplo, por exemplo, de biodança, né, que é uma interface de educação e saúde,
porque ela não é de exclusividade da saúde nem da educação. A formação em biodança são de 3 anos. Então, a gente tem a base da biodança, a gente tem a prática da biodança, mas para poder mostrar como se fosse um framework de possibilidades, para que a partir do momento que você tem uma ideia do que significa esse universo de cuidados integrativos, você escolher qual é desses caminhos que você gostaria de se aprofundar. Então, quando a gente tem aula de Watson, de ritmia, de eutonia, a gente tem várias técnicas, por exemplo, da antroposofia, como a biografia. Então, a gente consegue entender aonde se encaixa cada técnica, cada procedimento e qual é o pensamento que norteiam essas práticas. Por isso, a gente tem no módulo Fundamentos essas medicinas que dão sustentabilidade para as práticas subsequentes. Então, e uma das coisas que a gente também toma muito cuidado, Mônica, que é que a gente não dê práticas que sejam de exclusividade de uma determinada área, já que esse nosso curso ele é transdisciplinar. Então, nós não temos aula de fitoterapia, né? Porque a fitoterapia, a prescrição de um fitoterápico, requer um conhecimento da área da saúde que muitas vezes o profissional que não é da saúde não teria como ter acesso. Assim como a acupuntura mesmo, né? Ainda mais hoje em que já foi assinado a questão de ser exclusividade médica, né? A gente também não tem no nosso curso uma aula de acupuntura. A gente tem sim uma aula dos princípios dos meridianos, a gente tem shiatsu, a gente tem doin, a gente tem técnicas de mobilização de energia dos meridianos, os mesmos princípios. Mas tudo aquilo que é invasivo, né? Ou que possa denotar uma prática que seja exclusiva de uma área específica, a gente tem um cuidado ético, né, por se tratar dentro do departamento e da universidade, para que são assuntos e temas e terapêuticas que são da comunidade, ela não é de exclusividade de nenhuma área, né, e por isso que a gente chama integrativo. É muito interessante. Débora, obrigada por participar e pela pergunta. E parabéns, Cícero, porque a resposta foi bem completa. A gente fica entendendo mais do assunto a cada instante do programa. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou e disse: olá, vocês debatem assuntos de relevância. Isso é bom. Fazer TV com tanta inteligência fala mais alto ao coração em todos os aspectos. As abordagens de assuntos importantes na educação merecem, aí eu não entendi o termo que a pessoa usou, os alunos só têm que agradecer, né? Então está elogiando o programa. Obrigada pela participação. Outra também participação: parabéns a Mônica e a professora pela maneira com que trata os assuntos atinentes à educação, com cursos que foram pioneiros no Brasil. Quais os benefícios desse consagrado curso, professora? Eu diria que ele tem um benefício, assim como a própria estrutura pedagógica dele, que é multidimensional. Então, os nossos alunos, nós estamos indo para a 4ª turma agora, em agosto. O processo seletivo abre essa semana na nossa universidade. E ele, em primeiro lugar, ele tem um impacto no indivíduo, na questão pessoal, né? Então, muitos dos nossos alunos, eles relatam algumas modificações nos diferentes níveis, nas diferentes dimensões, que eles foram convidados a se revisitar, seja nessa saúde física, emocional, familiar, social, espiritual. Então, o primeiro benefício é você com você mesmo. O segundo, que é quando eles perguntam, né, por ser um curso de especialização, e isso tem um impacto direto na profissionalização, de que maneira que eles poderiam aplicar isso dentro do seu ambiente de trabalho, né? E, curiosamente, nós tivemos profissionais não só da área da saúde e educação, como eu já havia dito, mas que relataram o quanto que esse curso teve um impacto direto, né, na sua função. Então, por exemplo, um advogado comentou que no trato com o seu cliente ou durante uma audiência, ele se lembrou de que esse ser é multidimensional, da qual ele fazia a defesa, e os argumentos dele foram de outra ordem na audiência. Então, muitas vezes a gente não imagina como que práticas relacionadas à saúde
e no ensino diferenciado como o transdimensional, o transdisciplinar, poderia ter um impacto numa área que não fosse diretamente educação e saúde. E a gente teve vários relatos, né, de engenheiro, de administrador, né, o administrador que lida com recursos humanos, lidar com os indivíduos que estavam sob a sua chefia, e como mudou nessa relação, né, com o outro, porque o segundo pilar, como eu já havia dito, a gente pratica muito o exercício da alteridade. E eu acho que esse é um dos grandes desafios nossos enquanto humanidade, né? Saber incluir o que é diferente dos nossos paradigmas, dos nossos dogmas. Então, eu diria que esse curso ele tem um impacto multidimensional. Muito interessante. Aqui temos outra participação, as pessoas não estão se identificando, porque agora os e-mails da TV Orkut não vêm mais com nome. Então eles vêm do site, então eu não tenho como identificar os nomes de quem está se posicionando se a pessoa não assinar a mensagem. Nunca se pode deixar de aplaudir entrevistas como estas, não é, Mônica? Que trazem benefício a todos nós, seus telespectadores e ouvintes. Não é mesmo, doutora Mônica? Eu concordo, eu acho que a gente tem que trazer temas com bastante informação, né, de coisas importantes e atuais, né, para que a gente possa multiplicar essa informação e que mais e mais pessoas possam se beneficiar, né, do que é oferecido, e principalmente é oferecido numa instituição pública, né? Então significa um avanço do conhecimento, um avanço da prestação de serviços numa instituição pública. Isso é importante. Né? Porque todo mundo fala de funcionário público trabalha muito. Aí essa aqui fala sobre salário. A força de uma professora simpática e dinâmica me faz perguntar: o educador merece o salário que o governo oferece? É uma piada, o salário é horrível. Você mesmo respondeu. Obrigado por participar. Olá, senhora Mônica, me responda, é bom levar aos seus ouvintes figura como essa elegante professora? A educação, na sua opinião, é arte divina? Será que vivemos sem educação? Eu diria que sim, como eu havia dito, muito bem descreve Antonovics, né, que a educação cura e a saúde educa. Então, eu acho que um povo, uma sociedade sem educação não tem saúde. E partindo desse pressuposto, considerando que a educação, sem ela, a sociedade não é saudável, eu diria que ela é divina, sim. Obrigada por participarem. Grande Mônica, pergunte como vai a educação no Brasil. Quero saber isso, particularmente em São Paulo. Adon Cal. Eu diria que é um tema bastante vasto, eu diria que é um assunto para uma outra entrevista, mas o que eu poderia adiantar é que, sendo uma educadora e uma profissional de saúde, desse lugar onde nós nos encontramos hoje, dentro de uma universidade, oferecendo cursos de pós-graduação, nós estamos procurando fazer a nossa parte. Apesar de eu entender que essa educação deve ser desde a idade tenra, para que quando esses indivíduos tornarem-se adultos, eles possam entender uma sociedade mais saudável. Então, no que se diz respeito a um curso de pós-graduação, eu diria que nós estamos procurando, né, nos alicerçar a uma educação do século XXI, em que se fala de uma educação transdisciplinar, em que esses indivíduos que até hoje cursaram nessa visão fragmentada da educação, como diria o professor Ubirantã Ambrosio, saem das suas gaiolas e já não mais só se conversam, mas eles transcendem essas disciplinaridades para poder entender que, independente de qual seja a graduação que você tenha feito, todos somos iguais no que tange as nossas expertises e temos muito a colaborar em termos de educação um com o outro. Por isso que esse curso, nessa relação, é até interessante, os alunos falam no final: puxa, mas eu não sabia que fulano era médico.
eu não sabia que Ciclano era sociólogo, eu não sabia que o Beltrano era arteterapeuta. Mas isso no decorrer de um curso que é vivencial, não é tão importante saber qual é a sua disciplina ou qual é a graduação que você fez parte, mas sim qual é o processo que você faz ao longo do curso, se tratando de um curso vivencial. E eu diria para vocês, pela essa experiência dessas 4 turmas, né, dessas 3 turmas que estão se formando, que a experiência foi realmente fantástica e realmente esse modelo ele traz a possibilidade de um conhecimento muito mais complexo e mais expandido, porque há uma troca de expertises de graduação que só enriquece essa formação. Temos outra participação da Alice. Olá, Mônica. Os cursos que vocês estão abordando incluem também drenagem linfática, porque sou massagista e fiz algumas técnicas com meridianos e chakras. Não, essa formação ela não inclui drenagem linfática. Ela inclui algumas abordagens de técnicas manuais, como por exemplo o Rolfing, o crânio sacral, a massagem rítmica, que é da antroposofia, que são técnicas que têm alguns alicerces com algumas dessas medicinas que nós discutimos nos fundamentos, né? Não especificamente a drenagem linfática. Obrigada, Alice, por participar. Agora, Denise, do Butantan. Boa noite, Mônica. Parabéns pelo programa e o assunto de hoje. Tem alguma restrição para fazer algum desses tratamentos? Toda e qualquer intervenção tem os seus efeitos colaterais, né? Então precisa ser investigado qual é o caso do paciente, né? Estudado afinco quais são os efeitos, as contraindicações e possíveis efeitos colaterais das práticas, né? Para que a gente possa então compreender de que maneira poderiam ser prescritas essas atividades. Mesmo atividade física, que parece ser uma coisa que não tem nenhum impacto, se não é bem prescrito, né, se não é bem dirigido, pode trazer efeitos deletérios para o indivíduo, né? Então, toda e qualquer abordagem que tenha um cunho terapêutico precisa ter todo um contexto de pano de fundo, ser analisado junto a uma equipe multiprofissional para averiguar se isso é favorável ou não para determinada situação que o paciente se encontra. Se tratando de promoção de saúde, mesmo quando a gente oferece algumas práticas para a comunidade, esses indivíduos, antes de entrar nessas práticas, eles devem ser investigados, né? Então é feito uma avaliação médica, uma avaliação cardiorrespiratória, como você entra em qualquer academia, em qualquer abordagem que você for fazer. São cuidados que a gente tem que ter, mesmo com aqueles indivíduos que se consideram sãos, né? Então são cuidados. Lembra, o curso é de cuidados, então toda e qualquer prática deve ser bem elaborada antes de ser prescrita ou aplicada. Então, olha, aqui vai uma excelente dica que eu faço questão de enfatizar repetindo. Quer dizer, toda e qualquer intervenção tem efeitos colaterais. Precisa ser muito bem analisada para saber se aquela técnica, se aquela prática deve ser aplicada àquele ser humano. De modo que se vocês decidirem, vamos supor, escolherem na vida fazer algum tipo dessas práticas por conta própria e chegarem no local e forem logo fazendo, desconfiem, né? Não é o local adequado, porque você, para fazer qualquer coisa, na sua pessoa, você tem que ter uma avaliação séria. Eu acho que essa dica é fundamental, porque a gente tem mania, agora com essas compras coletivas, vendem tudo, né? E todo mundo vai fazendo, né? E você acaba sabendo uma série de coisas que fazem mal. Quer dizer, hoje eu estava lendo no Facebook um médico dizendo: cuidado, estão aplicando em determinadas cidades no Brasil botox falso. O vidro do botox é esse, vocês quando forem aplicar, peçam ao médico para verificar, né, o vidro, ver tudo direitinho, porque o botox falso
pode até necrosar a área. E assim sucessivamente, né? Quer dizer, a gente vai escutando histórias, né? E lendo casos. Hoje a internet nos permite ter esse nível de informação, né? Quer dizer, que eu acho um privilégio o programa de hoje, porque parabéns. Uma das coisas que eu gostaria de salientar é que o principal terapeuta é você mesmo, né? Se você tem uma percepção do que está acontecendo com o seu corpo, você sabe, né, com propriedade, por isso que a gente trabalha tanto a expansão perceptual, corporal, se o seu corpo não vai bem ou se ele vai bem. Quando você for se submeter a alguma intervenção, perceba de que lugar essa intervenção chega, né? E esteja atento e daquele profissional que está cuidando de você, né? Então, procure não se aventurar nas coisas como a Mônica acabou de dizer, as coisas que são marketing, né? Veja se realmente o seu corpo precisa daquele momento, daquela intervenção, e não ache que as coisas que são mais sutis possa não ter efeito deletério algum, porque quando a gente trata de multidimensional humana, inclusive as questões de ordem espiritual têm impacto sobre você, inclusive no seu físico. Então, vale a pena você primeiro se certificar dos locais que você está pedindo ajuda, desses profissionais que estão cuidando de você, e observe o seu corpo, né? Não deixe de observar a sua intuição, porque a maioria das vezes a nossa intuição é o nosso alarme dizendo que tem algo que não está bom. Seguir a intuição é uma coisa importante. Temos aqui uma participação da Michele de São Paulo. Quanto tempo, professora, demora para a pessoa se especializar nessas diversas práticas para se tornar um bom profissional? Depende. Se a gente for pensar em todas essas práticas, eu diria para você que a gente, numa vida, não dá conta, porque se a gente for pensar num trabalho de uma medicina tradicional chinesa, são anos de estudo, medicina antroposófica a mesma coisa, medicina ayurvédica a mesma coisa. Se quiser fazer um trabalho, você tem, dentro da psicologia, vai fazer um trabalho com bioenergética, são de 3 a 5 anos, de constelação familiar, são 3 anos. Então, assim, de dinâmica energética do psiquismo são mais 3 anos. Então, geralmente a gente tem um rumo, né? Tem uma coisa que vibra mais dentro daquilo que nós temos mais afinidade. Para esse nosso curso de cuidados integrativos tem duração de 1 ano, né? Que a gente tem a possibilidade de ser transpassado por essas técnicas, né? E a gente costuma dizer que a gente não aprofunda em uma técnica, a gente aprofunda pela diversidade. E é isso que é importante nessa formação, que muitas vezes uma técnica não reverbera tão bem, mas é na outra técnica que a gente vai se encontrar e a gente vai sentir que está em sintonia com, vamos chamar assim, com a nossa alma, né? E esse curso tem duração de 1 ano. Ele começa em agosto e vai até julho do ano subsequente. E se a gente for falar, quer dizer, que quem vai fazer esse curso, vamos supor, seja uma pessoa da família de quem tem um problema, quer dizer, é um curso que a pessoa vai expandir a sua informação e vai poder saber, procurar os profissionais adequados para que preste o cuidado necessário para que a pessoa que está sendo cuidada tenha melhor qualidade de vida, né? Não só isso, Mônica, mas tem muitas coisas nessa formação e que são conhecimentos que são milenares e que modificam o hábito de vida, né? Não necessariamente uma intervenção de uma técnica, mas é o pensamento, é a consciência do que verdadeiramente é saúde. E isso faz com que modifique todo o paradigma de saúde, inclusive daquele ser que você está cuidando. Então, não necessariamente esse cuidador vai aplicar, por exemplo, uma técnica, por exemplo, de terapia externa da antroposofia. Mas a filosofia da antroposofia vai permitir que esse cuidador cuide diferente daquele ser cuidado. Então, é uma modificação da consciência do que verdadeiramente é saúde. E essa consciência, quer dizer, se transforma em atitudes comportamentais, né? Que são modificadas e isso há a possibilidade de você aplicar imediatamente, né?
Então tem muitos e muitos alunos nossos que falam, puxa, recentemente teve uma médica que fez parte da nossa formação, que tinha uma relação difícil com a sua mãe adoeceu e ela, com todo esse contexto, ela teve condições de dar o suporte necessário. Ela era filha única, sozinha, que o pai já tinha falecido, e por conta dessa formação, permitiu com que ela pudesse se aproximar dessa mãe e cuidar dessa mãe nessa fase difícil que ela vivia. Então ela teve uma aplicabilidade imediata dos conhecimentos que ela estava tendo, né? Que não era só uma doença, era todo um contexto de uma mãe que tinha uma questão física, emocional e tudo aquilo que eu já comentei. Então isso facilitou essa interface de cuidado entre ela como médica, olha, já é médica, mas essa interface de cuidado com a própria mãe. Muito interessante. Aqui tem outra participação da Jéssica, perguntando aonde ela pode encontrar esses cursos. Esse curso de cuidados integrativos da Universidade Federal de São Paulo, eu posso passar o e-mail? Por gentileza. É o contato@cuidadosintegrativos.com.br, em que vão estar, então, recebendo informações para aqueles que almejarem se inscrever no processo seletivo, que vai acontecer de agora de abril até junho desse ano para a próxima turma. Contato @cuidadosintegrativos.com.br. O curso é pago? Ele é pago. Ele é pago porque ele é um curso que tem que ser autossustentável. Mas existe a possibilidade de algumas bolsas, né, por ser uma universidade pública. E ele tem que ser autossustentável porque existem muitos materiais em que a gente fornece para os alunos. Então, desde colchonete até tinta, até as plantas. Então, é um custo bastante caro. E nós temos, para vocês terem uma ideia, um total de 180 docentes que fazem parte dessa formação. E nós trazemos, inclusive, docentes de outros países. Então, a gente tem professores da França. Nós tivemos, ano passado, o Amit Goswami, dando a física quântica. Nós temos professores dos Estados Unidos, nós temos professor chinês, então de vários lugares do mundo que vem dar uma área específica ou uma técnica específica em que muitas vezes nós não temos o especialista aqui no Brasil. Além disso, nós trazemos professores de outros estados também, que são expertises de algumas áreas. Então, a nossa universidade pública, como você bem sabe, ela dá minimamente a condição física, né? Mas o curso, como ele requer de muito material, tem muito material de arte, tem muito material relacionado a questões corporais, que exigem um poder aquisitivo mínimo para você poder... O curso ele tem que ser autossustentável. Como ele é um curso que acontece uma vez por semana à noite, na quinta-feira à noite, e um final de semana por mês, ele é num horário que não é dentro do contexto da nossa grade horária, ele precisa ter esse prolabore que comporte um curso que seja autossustentável. Né? Certo. Então, olha, todo mundo já tem o e-mail, contato@cuidadosintegrativos.com.br, né, para receber informações, e uma nova turma está se formando, né? Estima-se que em 2050 a esperança de vida do brasileiro será de 82 anos, e em 2100 de cerca de 85 anos. À medida que cresce a expectativa de vida, a tendência é aumentar a incapacidade funcional da população idosa, classificada pelo IBGE em 2010 como a possibilidade ou não de uma pessoa conseguir caminhar 100 metros. O que você poderia comentar sobre isso? Essas práticas ditas não farmacológicas, elas trabalham exatamente nesse cerne, que visa a questão de qualidade de vida sem influência deletéria aos outros sistemas. Então, essas práticas que estimulam a prática de atividade física regular e com uma dosagem adequada, as práticas que envolvem a saúde mental, a psique humana, na relação saudável, as práticas que estimulam uma sociabilização, que sejam dentro de uma ambiência que estimule o aparelho mental, as práticas que discutem sobre as questões relacionadas à existencialidade e à transcendência,
promovem no idoso uma saúde diferenciada. E quando a gente fala das práticas milenares, bem se sabe que os povos do Oriente têm uma sobrevida muito maior do que do Ocidente. É verdade. Então, quando nós chegamos nas praças, por exemplo, na China, nós vemos muitos idosos, né, milhares de idosos praticando diaturnamente, por exemplo, o Tai Chi Chuan. Então, são práticas que nós devemos incorporar, sim, no Ocidente, visando a promoção de saúde, para quando chegarmos numa idade mais avançada, podemos evitar as doenças degenerativas, né? Evitarmos as doenças demenciais, como por exemplo o Alzheimer, e as outras tantas que acometem os idosos, né? O meu doutorado, meu mestrado foi com idosos, em particular aqueles que tinham sofrido acidente vascular cerebral. E uma das coisas que a gente estuda muito é o quanto que o hábito de vida interfere, né? Hoje a primeira causa de incapacidade crônica no mundo e no Brasil é o acidente vascular cerebral, né? Que são as doenças, né, vamos chamar a síndrome metabólica, que cursa com infarto cerebral ou infarto do miocárdio. Quando a gente fala da questão do idoso, que cursa com doenças como a arteriosclerose, a prática da atividade física, né, um hábito alimentar diferenciado, né, isso interfere diretamente no fator de risco para as doenças cerebrovascular e cardiovascular. Então, eu diria que essas práticas, elas ajudam, né, nessa questão da promoção e na prevenção dessas doenças que acometem os idosos na nossa sociedade. Eu acho tão importante o idoso participar da vida, entendendo? Quer dizer, não se isolar, né? Eu acho fundamental, eu acho que isso também é qualidade de vida, porque poder participar, entendendo? Quer dizer, poder ir a teatro, a cinema, entendendo? Bater um papo, né? Quer dizer, e as pessoas poderem falar alto nos lugares, porque o idoso vai perdendo a audição, né? Quer dizer, isso é uma tendência que todos nós vai acontecer com cada um de nós, quer dizer, todo mundo vai ficar, eu quero viver muitos anos, então eu vou ficar idosa, né? Então eu acho que essas coisas, quer dizer, a gente tem que derrubar alguns preconceitos que a gente tende, que tem que falar baixinho, tem que estar assim, que estar assado. Não, tem que viver e ser feliz. Aqui chegou outra participação da Sônia. Boa noite. Você poderia falar quanto custam os cursos? Os cursos, eu não teria como te dizer. O nosso curso, ele hoje são 13 parcelas de aproximadamente os 3 salários mínimos. E essa questão de ordem administrativa financeira é um contexto que eu gostaria que você entrasse em contato com a nossa coordenadora administrativa financeira, que eu faço parte da parte pedagógica e científica, e essa parte financeira acaba não sendo da minha alçada. Então, essas questões financeiras, se você puder entrar em contato, eu agradeço. contato@cuidadosintegrativos.com.br. Bom, o Bio Brasil, obrigada, Bio, por participar, né? Ele foi uma pessoa que eu entrevistei, né? E hoje em dia ele tem um grande programa de sucesso aqui na TV Orkut, né? Ele diz: boa noite, Mônica, muito boa essa entrevista, super esclarecedora, parabéns a ambas, beijos, Bio Brasil. Muito obrigada, Bio. Sim, estamos chegando ao final do programa, né? E eu teria que, aqui o que eu tinha na pauta era dizer o seguinte: cuidar e educar são ações eminentes ao ser humano, inerentes ao ser humano, e por conseguinte intrínsecas aos profissionais da área de saúde. Nesse aspecto, a articulação entre cuidar e educar é o arcabouço para o exercício do desenvolvimento profissional em saúde, versando, entre outros aspectos, os saberes da forma criativa, estética, ética, política, técnica e espiritual. Estou correta? Corretíssima. O que você gostaria de complementar para a gente encerrar o programa? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Orkut, no seu programa, Mônica. É um prazer muito grande estar aqui com você. E dizer que os cuidados integrativos, eles
ele sustenta todo esse nosso sonho, né, que é de trazer um paradigma integrado, né, do que realmente é cuidar do ser humano. O cuidado, dentro da mitologia, ele vem desde o início, né? Quando a gente fala em cuidar, não é exclusivo de nenhuma área, né? Como alguns insistem em dizer. Por exemplo, a mãe, ela é só mãe quando ela cuida, né? Um filho, ele só sabe cuidar, quando ele tem um animal de estimação, ele só consegue de fato ter esse animal quando ele cuida, né? Quando você tem um jardim, se você não cuida desse jardim, ele não floresce. Então o cuidado, ele é inerente ao ser humano, né? Então nós aqui não estamos inventando nada de novo, apenas resgatando algo que é milenar, que faz parte da humanidade. Olha, eu que agradeço a sua participação, parabenizo pelo pioneirismo da ação. Quer dizer, o curso é pago, entretanto os serviços que a Unifesp presta nessa área não são pagos, são gratuitos. Quer dizer, as pessoas podem dirigir-se ao setor, né, e se cadastrarem, né, passar por algum processo com os médicos e participarem, né, quer dizer, então podem já se beneficiarem desse tipo de cuidado, né? E eu só tenho a agradecer e parabenizar e dizer a todos e a todos, poder escutar notícias que contribuam para a melhor qualidade de vida da nossa população é muito gratificante. Uma boa noite a todos e a todas, obrigado por participarem e até segunda que vem. Boa noite.